seja exaltado, seja exaltado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, seja exaltado o nosso Pai. Não há outro que mereça o nosso louvor. Seja exaltado. Não há outro que mereça a nossa adoração. Seja exaltado aquele que vive para todo sempre. Seja exaltado. O nosso Deus merece que todo povo, línguas e nações se prostrem diante dele Seja exaltado. e declare que só ele é Deus. Seja exaltado. Aleluia, Pai. Aleluia. Seja Exaltado. Você pode cantar mais uma vez. exaltado. Seja exaltado, Pai. Aleluia, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Obrigada, Senhor. Pai, nós estamos aqui por você e para você, Senhor. Nós entendemos que nós vivemos para você. Como somos gratos, Senhor, por fazer parte da sua família. Somos gratos, Senhor Deus, por sermos acolhidos por Ti, Senhor. Tu nos amaste primeiro, Senhor. Nós só Te adoramos porque o Senhor restaurou a verdadeira adoração. Senhor, nós estamos aqui para dizer que Te amamos, que Te queremos, Pai. Reconhecemos, Senhor, nossa dependência em Ti, Senhor. Tu és o nosso Pai querido. Não existe outro igual a Ti, Senhor. E nós queremos passar o resto das nossas vidas na Tua presença, Pai. Porque não há lugar melhor. Seja adorado. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido, Senhor. Que Tu és o nosso Paizinho. O nosso Deus. Somos gratos a Ti, meu Pai. Só estamos aqui porque o Senhor permitiu. Todos os dias, o Senhor tem nos dado a oportunidade de se achegar a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Esse é o Teu culto. Esse é o Teu momento. Nós queremos ser totalmente guiados por Ti nessa hora, Pai. Venha nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu pode ficar aqui, Lucas, por favor? Obrigado. Aleluia. Boa noite, queridos. Você pode sentar. Aleluia. Muito obrigada, Luzca. Obrigada. Louvor abençoado. Não, ainda não acabou. Aleluia. Ora baixeque trandrabassuria manaia. Aleluia, queridos, meu Deus. Ei, candrabassuria baixerebe candrabassuria bacandrabaxerebe suria manaia.
Meu Deus, nós estamos vivendo tempos gloriosos. Que atmosfera, né? Não dá vontade de parar. Oh, aleluia. Rei Sandre Bessuri Abacandre Besseremenaia. Obrigada, Senhor. Esse é o tempo que o Senhor está restaurando coisas em nossas vidas. Nós entramos em uma nova estação. Um novo tempo. Não só para a nossa vida pessoal, mas para a nossa igreja. Um tempo de experimentarmos verdadeiramente do propósito do Pai nas nossas vidas. E nesse tempo é necessário fazer alguns ajustes. É necessário nos deixar verdadeiramente ser moldados pelo nosso Deus. O Senhor traçou, o Senhor escreveu a nossa história. O nosso destino está na mão dEle. Mas para que as coisas aconteçam de maneira acelerada, nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos viver algumas coisas estabelecidas pelo Pai, como princípios para a nossa vida. E nesse novo tempo, o Senhor está nos dando a oportunidade de transformar o nosso caráter, de sermos totalmente conduzidos pelo Espírito, de restaurar coisas que há muito tempo foram se perdendo no meio do povo de Deus. Mas coisas essenciais, coisas que vão nos fazer decolar. Porque esse é o tempo que Deus estabeleceu para que nós possamos viver a plenitude da sua palavra. Esse é o tempo que Deus estabeleceu para que nós possamos nos mover no Espírito de maneira excelente. Esse é o tempo que o Senhor estabeleceu para que nós possamos experimentar das suas promessas nas nossas vidas. Mas também esse é o tempo de vivermos verdadeiramente como Ele quer que nós possamos viver. E nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que foi se perdendo na vida de certas pessoas. Foi se perdendo no meio da igreja. Não estou falando da nossa igreja, amém? Mas quero falar sobre o temor ao Senhor. Queridos, a Bíblia nos fala, lá desde Gênesis ao Novo Testamento, sobre temer ao Senhor. Nós estamos no mês da honra. Todo mundo sabe, né? Esse mês foi denominado o mês da honra. Mas quantos sabem que não há honra sem temor? Nós não amamos verdadeiramente a Deus se não tememos a Ele. Nós não tememos a Ele a menos que o amemos. E essa expressão, temor ao Senhor, tem sido falada de maneira tão errada, que quando as pessoas escutam sobre temer ao Senhor, elas pensam em medo, elas sentem medo. Talvez porque a palavra temor também significa medo, e algumas partes, até na Bíblia, nós vemos alguns textos, né, que falam sobre temor referente a medo. Mas o temor ao Senhor que eu quero trazer aqui não é medo. Até porque quando nós temos medo de alguém, nós não queremos nos achegar a ele, a essa pessoa. Mas o temor ao Senhor nos aproxima de Deus. O temor ao Senhor nos leva a sermos fiel a Ele. O temor ao Senhor nos leva a fugir de algumas coisas que não agradam ao Senhor. O temor ao Senhor nos torna cada dia que passa mais parecido com Ele.
E a Bíblia nos mostra bem claro que quando nós falamos de temer ao Senhor, não tem nada a ver com medo. Como está escrito aqui. Abre sua Bíblia, por favor, lá em 1 de João. Capítulo 4, verso 18. Aleluia, Deus é bom. Obrigada, Senhor. Aqui em 1 de João, está escrito assim: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós vemos aqui essa palavra aqui quando fala sobre temer. Realmente aqui está falando sobre ter medo. Mas ele está dizendo, quem tem medo, o perfeito amor não está nele. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lá em Salmos 111 diz, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quem entende esse princípio, experimenta de coisas boas vindas da parte de Deus. Então, se queremos ser sábios, nós precisamos temer ao Senhor. Mas o que é isso que eu estou sempre a repetir? Temor ao Senhor, o que é? Queridos, temer, a palavra temor significa respeito, obediência, reverência, honra. Eu gostei dessa parte, honra. Por quê? Porque dá a Ele o devido lugar, a primazia. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é colocar Deus no seu lugar, no devido lugar dele, em primeiro lugar. Querido, quando nós tememos ao Senhor, nós obedecemos a Ele. Quando nós tememos ao Senhor, nós respeitamos a Deus. E se nós respeitamos a Ele, certamente nós vamos fazer coisas para agradar a Ele. Quando você respeita uma pessoa, você quer fazer de tudo para que essa pessoa se sinta feliz, para cumprir aquilo que aquela pessoa te diz. A mesma coisa acontece com o nosso Pai. Quando nós tememos a Ele, nós honramos. Tudo quanto nós fazemos na nossa lista está em primeiro lugar as coisas do Senhor. O serviço ao Senhor. O nosso amor por Ele nos faz temer a Ele. Mais uma vez, não é ter medo, mas é honrar, é obedecer. O temor ao Senhor nos leva a cumprir o que está escrito na sua palavra. Porque sabemos que a sua palavra, ela é verdadeira. Que o nosso Deus sabe de todas as coisas. Mas a grande questão, então, como eu devo obedecer ao Senhor? Como eu devo temer ao Senhor? Eu digo que é simples. Porque do mesmo jeito que nós decidimos um dia receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é do mesmo jeito que nós decidimos temer ao Senhor. Então é uma decisão minha, é uma decisão sua. Você decide, eu decido começar essa caminhada. Eu decido, hoje eu vou começar a obedecer ao meu Pai. Hoje eu vou começar a viver uma vida de dependência a Ele, temendo o meu Deus. Querido, porque quando nós tememos ao Senhor, nós fugimos do pecado. Porque o temor ao Senhor nos faz ser tão parecido com Ele, que a cada dia que passa nós nos ligamos a Ele. Nós queremos estar com Ele o tempo todo. E à medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Pai, você vai descobrindo que existem coisas que até são boas, mas não é para nós fazermos como filhos de Deus. Mas nós só escapamos dessas coisas porque nós tememos ao nosso Pai, porque nós o respeitamos e sabemos, eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu não posso desobedecer àquele que tanto me amou. Eu não posso
deixar de honrar aquele que decidiu enviar o seu próprio filho para morrer em meu lugar. Eu não posso deixar de fazer valer a pena o sacrifício da cruz. Mas isso depende de nós. A decisão é nossa. Nós decidimos viver uma vida de temor ao Senhor, que é simples. Mas existem coisas tão simples também, que tem nos deixado, tem nos feito deixar de honrar ao Senhor. Hoje de tarde eu estava conversando com o pastor e eu disse: pastor, coisas tão sutis, coisas tão... E uma delas é a reclamação. Queridos, quantos de nós sabemos que essa palavra é verdadeira? Quantos de nós sabemos que tudo quanto está escrito nessa palavra é para nós? E que o nosso Deus colocou nessa palavra todas as respostas que nós precisamos para nossas vidas. Mas acontecem algumas coisas que às vezes saem do nosso controle. E algumas pessoas preferem ficar falando: por que isso aconteceu? Por que não foi assim? Por que não aconteceu do jeito que eu planejei? E outras pessoas decidem simplesmente ficar calado. Um extremo e o outro extremo, né? Mas quando nós fazemos isso, querido, quando nós começamos a reclamar, por que não aconteceu? Ou quando nós nos calamos, nós estamos desrespeitando a Deus. Você sabia? Por quê? Porque nós sabemos que nós encontramos a solução nele. Encontramos a solução na sua palavra. Então, quando eu não coloco a palavra de Deus no devido lugar, eu estou dizendo que ele não está capacitado para me ajudar. Porque se eu colocasse ele no seu devido lugar, eu lembraria: existe um Deus que pode todas as coisas. Existe uma solução e está escrito na palavra. Eu conheço, eu tenho um dono que sabe a resposta certa. Eu não sei, mas ele sabe. Então, simplesmente quando nos calamos, ou quando começamos a reclamar, eu estou a dizer: não, aqui não tem mais solução. Cadê o nosso Deus? Cadê essa palavra que é fiel e funciona? Amém, queridos? Outra coisa é o tal dito do tempo. Meu Deus, queridos. Até inventaram uma regra para amenizar as coisas, né? 15 minutos de tolerância. Mas eu estava pensando nessas coisas esses dias. Queridos, quantas vezes, quantos obstáculos surgem para que você e eu não vamos para o nosso trabalho? Quantos obstáculos surgem para você não ir para a faculdade? Quantos obstáculos surgem para a gente deixar de fazer alguma coisa fora daqui? Quantos? Quantas vezes você deixou, você abriu mão de uma viagem de lazer seu para deixar de cumprir algo do seu trabalho? Não precisa responder. Mas aí, pensa comigo. Quantos obstáculos surgem para você deixar de cumprir a escala aqui na igreja? Para você deixar de chegar no tempo? Às vezes os líderes marcam um horário. Cadê os liderados? É o imprevisto. Querido, quando é algo constante e sempre você, não é mais imprevisto, é negligência. E nós precisamos melhorar. Sou sempre aquele que chega tarde.
Sou sempre aquele que falta, que falha. Eu pergunto, se Jesus marcasse um compromisso com você, Jesus dissesse, 8 horas eu vou estar aí. Você viria às 8:30? Você chegaria de 9 horas? Eu pelo menos acho que não. Mas quanto sabe que tudo quanto nós fazemos aqui é para o Senhor? Queridos, quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Nós viemos aqui, nós fazemos parte dos departamentos. Mas não é para servir aos homens, não é para servir ao nosso pastor, é para servir a Deus. E quando eu não honro com meus compromissos, eu não estou honrando a Deus. Quando eu chego, sempre que imprevisto acontece, mas sempre. Todos os encontros. Quando eu falto a minha escala sem avisar, sem dar satisfação, eu não estou falhando com o meu líder. Eu estou falhando com Deus. Porque o serviço é para Deus, não é para o líder. Então, coisas tão pequenas que tem nos feito deixar de honrar o nosso Deus, que merece toda honra, que merece toda adoração. E quantas vezes nós levantamos as nossas mãos e dissemos, Senhor, eu te amo. Como você pode amar alguém que não está honrando? Mas nosso Deus é tão bom e misericordioso, que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de acertar. E esse é o tempo de ajustarmos coisas nas nossas vidas. Esse é o tempo, queridos. Vamos servir a Deus com o nosso coração. Vamos honrá-lo de verdade. Vamos temer, vamos recuperar o temor ao Senhor. O profundo respeito. Esse respeito que nos leva a ter intimidade com Ele. Que nos leva a ir para a presença mais e mais. Esse amor que nos leva a passar horas e horas com Ele. Porque simplesmente nós queremos conhecê-lo mais e mais. Quando nós decidimos andar no temor ao Senhor, queridos, muitas coisas nós somos impedidos de fazer coisas erradas. Nós somos impedidos de pecar. Porque tem aquele alerta, ó. Não, meu Deus sabe de todas as coisas. Seja na igreja, em casa, na escola, seja onde for. Deus sabe, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe os meus pensamentos mais íntimos. Então eu vou ter cuidado para honrá-lo. Eu vou ter cuidado para obedecê-lo. Eu vou ter cuidado para fazer valer a pena essa palavra. Queridos, as pessoas lá fora, querendo ou não, estão nos olhando. Não estou dizendo para a gente temer ao Senhor porque alguém está olhando. Não. Mas as pessoas precisam se achegar a Deus. E tem muita gente que vai se converter por causa da sua atitude. Porque nós somos um povo que amamos ao Senhor de coração. Que tememos, que respeitamos a Ele. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. E o temor ao Senhor nos faz discernir essas coisas que não nos convém fazer. Aleluia, queridos. Nós vemos lá em Atos capítulo 9. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela crescia no temor ao Senhor. E por causa disso, porque eles temiam ao Senhor, eles desfrutavam de grandes coisas, grandes milagres aconteciam. A igreja crescia em número. Eles honravam os irmãos uns aos outros, repartiam tudo um com o outro. Mas no meio daquele povo fervoroso, que crescia em sabedoria, que crescia em número, havia um casal que simplesmente decidiu deixar de temer ao Senhor, Ananias e Safira. Eles não entendiam que o que as pessoas faziam não era para os apóstolos. Então eles pensaram que podiam enganar os apóstolos. Na verdade, os apóstolos eles podiam enganar, mas a Deus ninguém engana. De Deus ninguém pode zombar.
E quando eles venderam aquela propriedade e foram apresentar lá aos pés dos apóstolos, os apóstolos sabiam. Agora, de quem foi o prejuízo? Foi dos apóstolos? Foi da igreja? Eles pagaram o preço do engano, da mentira. Por quê? Falta de temor. Porque se eles entendessem que tudo quanto eles estavam fazendo aí, o crescimento da igreja, fosse por causa do temor a Deus, certamente eles não mentiriam, eles não tentavam enganar o povo, enganar os líderes. Mas como eles não entenderam que precisavam honrar a Deus primeiramente, depois honrar os líderes, eles queriam enganar. Mas eles falaram: vocês não mentiram para nós, vocês mentiram ao Espírito Santo. E olha o fim deles. Às vezes a gente pensa que essas coisas não acontecem mais, né? Nosso Deus não castiga. Certamente Deus nunca vai castigar você. Mas a consequência dos nossos atos vem. As consequências de tudo que nós fazemos chegam. Pode demorar, mas chega. A lei da semeadura, ela ainda é real hoje. Você colhe o que você planta. Então vamos aprender, vamos alinhar o nosso coração, queridos. Quando tememos ao Senhor, nós guardamos a sua palavra. Nós queremos viver na íntegra o seu propósito, a sua vontade. Porque se nós tememos a Ele, nós nos interessamos em buscá-lo, em conhecer o que Ele tem a dizer ao nosso respeito, em saber o que Ele quer, qual é a vontade, o que o Senhor quer, aonde Ele quer que nós vamos. Que nós estamos em um novo tempo. E esse novo tempo é necessário que nós colocamos, é necessário colocar o nosso Deus no seu lugar. Vamos tapar as brechas, sabe? Tampar essas pequenas coisas que nos afastam. Essas pequenas coisas que nos impedem de honrar o nosso Deus de todo o coração. Vamos prestar atenção. E deixar o Espírito Santo nos ajudar a melhorar. Que bênção que nós não precisamos fazer tudo sozinho. Que você decide melhorar e o Espírito Santo pega junto com você, te ajudando em todas as coisas, te ensinando como fazer. Mas Ele não pode fazer por você. Quantas coisas nós sabemos que precisamos fazer e não fazemos. Então tudo parte de nós. Quando você decidiu aceitar Jesus, partiu de você a decisão. E glória a Deus, essa é a melhor decisão das nossas vidas. E junto com Ele vem esse ajudador, esse Espírito Santo. Que quando você decidir, eu quero honrar os meus compromissos. Eu quero cumprir o que o Senhor me manda cumprir. Eu quero ser um crente fiel. Eu quero ser um adorador por excelência. O Espírito Santo, Ele te ajuda. O Espírito Santo, Ele te ensina. O Espírito Santo, Ele te capacita. O Espírito Santo, Ele pega junto com você. Mas você é quem começa. Você é quem decide. Nós é quem decidimos. Tudo parte de nós. Vamos melhorar, vamos cumprir o horário, queridos. Não vamos ser daqueles, não, mas eu tenho 15 minutos de tolerância. Isso não vem de Deus, não. Nosso Deus é pontual. Imagina se Deus falasse, você, 15 minutos, uma pessoa, é só uma suposição. Uma pessoa, que ia se converter daqui a 15 minutos e ele morre antes. Essa pessoa vai para o céu? Não. Faltava 15 minutos para se converter. Queridos, vamos parar com isso. Isso é temor a Deus, é honrá-lo.
Tudo quanto nós fazemos aqui é para o nosso Deus. Vamos respeitar o nosso Pai, dar a Ele o devido lugar, a primazia. As coisas do Senhor têm que ser a primeira na tua lista. Eu não estou dizendo que você vai ser negligente no teu trabalho para cumprir as coisas de Deus. Não. Você vai ter o equilíbrio. Você não honra o seu trabalho, honra muito mais a Deus. Você honra o seu patrão, honra muito mais aquele que é o patrão dos patrões. Aquele que é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel. E a palavra de Deus nos diz, se você honra o Pai, Ele também vai te honrar. Vamos desenvolver o temor do Senhor. Ter reverência em tudo. Reverência nas coisas de Deus. Reverência nos cultos. Porque o Senhor nos ensina essas coisas. O Senhor Jesus andou pela terra nos ensinando a temer ao Senhor. Ele ia para os templos, destruía tudo, porque o povo estava com falta de reverência a Deus. Então esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu podia estar aqui ministrando, gente, você é mais que vencedor, realmente você é tudo isso. Nós somos poderosos em Deus, nós somos mais que vencedores. Nós somos novas criaturas, nós podemos tudo naquele que nos amou. Mas para que essas coisas se manifestem nas nossas vidas, nós precisamos cumprir princípios. E temer a Deus é o princípio que nos leva ao sucesso. Temer ao Senhor nos leva ao sucesso, queridos. Você vê a igreja primitiva, eles cresceram honrando ao Senhor. Vamos ser um povo que honra ao Senhor de verdade. Ama o Senhor de todo o seu coração. Obedece a Deus. Seja fiel a Ele, porque Ele é merecedor. Jesus não morreu em vão. A morte de Jesus foi para que essa ligação entre nós e Deus se tornasse possível novamente. E nós não podemos desperdiçar todo esse sacrifício. Vamos verdadeiramente usufruir daquilo que Deus tem para nós. Mas o princípio é temer ao Senhor. Reverenciar, respeitar, honrar. Colocar Ele em primeiro lugar em tudo. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que nós fazemos é para o Senhor. É para o Senhor. No teu trabalho, é para o Senhor. Quantas pessoas você pode ganhar na faculdade, no trabalho? Quantas pessoas? Vamos verdadeiramente amar o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, nós estamos com nossos corações abertos para vivermos de maneira diferente. Aleluia, convence os nossos corações, Espírito Santo. Venha restaurar o temor na vida do seu povo, na sua igreja, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos honrar a Deus com nossas atitudes. Nós queremos fazer a diferença, Pai. Por onde nós passarmos, nós queremos ser verdadeiramente luz e sal dessa terra. Reconhecendo o nosso Pai em tudo. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Paizinho. Obrigado. Espírito Santo, nos ajuda. Eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu sei que nós não demos muito amém, glória a Deus, mas a palavra de Deus, ela nos mantém vivos. A palavra de Deus nos livra das ciladas do inimigo. Vamos aprender verdadeiramente a honrar o nosso Deus com nossas atitudes. Em tudo, querido, em tudo. Nosso tempo,
a maneira como nós falamos, como nós nos vestimos. Vamos amar ao Senhor em tudo. Amém? Sejamos todos abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.